A paz do Senhor, amados ouvintes do programa Despertai. Nós estamos aqui em frente à sede da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, na cidade de Bauru, estado de São Paulo, dando início ao programa Despertai no dia de hoje. Hoje, domingo, nós estamos aqui com muita alegria porque é o encerramento dessa grande festa. E talvez você se pergunte, mas não houve transmissão, não vai ter live? Olha, infelizmente o provedor de internet não conseguiu nos dar assistência para que a gente pudesse então transmitir ao vivo. Porém, os cultos foram todos gravados, toda a movimentação, desde cozinha, todo o aparato necessário, aparato técnico, e também os cultos foram todos gravados e nós vamos estar durante a semana editando e transmitindo aos irmãos. E hoje o programa Despertar está tendo início aqui em frente à nossa sede da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo em Bauru. Nós vamos ter uma reprise de um programa que foi bastante comentado e nós vamos estar reprisando aqui com os irmãos. Então você que nos acompanha neste momento, você que nos assiste agora, curta, comente, compartilhe, envie essa live ao maior número de pessoas e com certeza vidas estarão sendo alcançadas. A mesma glória que está descendo aqui agora, nesse momento, um culto abençoado, o povo de Deus sendo abençoado, você também será ricamente abençoado por Deus. Acompanhe essa live, acompanhe essa reprise com esse tema tão importante, que chama-se Jugo Desigual. Tema Jugo Desigual, com o presbítero Gabriel Vitor e também o nosso querido presbítero Jardson. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Como um passarinho ferido pelo predador, caído meio ao deserto na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Deu-me nova vida, me fez vencedor, curou minhas feridas, deu-me seu amor, seu amor. Posso voar livremente para onde eu quiser. Posso cantar no horizonte com liberdade, pois as feridas já foram saradas e eu sarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro eu estou. Sou eu como um pássaro livre
pronto para voar. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Este Galileu, tão humilde, manso, profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje eu tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje eu tenho luz. Este Galileu veio evangelizar, anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas a humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje eu tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje eu tenho luz. Sua voz ouvi e te recebi, hoje eu tenho Seja contigo a bênção e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando neste momento com muita alegria, neste domingo de bênçãos na presença de Deus, em mais uma edição do programa Despertar. E hoje o segundo episódio esse que nós estamos tratando nessa série em favor da família. E hoje o tema é jugo desigual. Nós já estamos aqui numa expectativa muito grande nos estúdios, porém, para começar o programa, nós com certeza absoluta precisamos da ajuda dos irmãos para o dia de hoje. Compartilhe essa live. Agora, de imediato, no início dessa programação, você pode compartilhar com seus amigos, grupo da família, grupo do trabalho, no grupo da igreja, né, da congregação onde você está, da sede, grupo de jovens, dos adolescentes. Por quê? Porque família envolve todos os níveis de idade, começando lá desde a criança, indo até o ancião. Todos participam ou pertencem à família, a uma família, e precisam, com certeza, da bênção de Deus, da direção de Deus, de uma palavra, para que possam, cada dia mais, se aperfeiçoarem e terem uma família
bem-aventurada no Senhor. Essa é a vontade de Deus segundo as Sagradas Escrituras, que nós sejamos família bem-aventurada no Senhor. Seja muito bem-vindo, programa Despertai da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, sede nacional localizada aqui em Curitiba, Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, bem em frente ao terminal do Boqueirão, direção geral do nosso pastor Ademar Alves Lacerda, e hoje aqui na apresentação, seu irmão em Cristo, presbítero Mihai Maiberg, juntamente comigo, minha esposa, que Deus me deu a graça de consolidar a nossa família, irmã Júlia, paz do Senhor Jesus. Os que nos acompanham nessa noite, que o Senhor te abençoe e que você seja edificado através dessa live. Muito bem, aqui nos estúdios também os nossos... Na verdade, antes de eu cumprimentar aqui os nossos convidados hoje, eu vou pedir para os irmãos que estão aqui no estúdio compartilhar também, né? Até os nossos convidados, né? Para que eles possam aí... Ele já tá na mão, na verdade, o celular já está na mão deles, para eles ir compartilhando. E enquanto isso eu vou saudando eles aqui, e você em casa compartilhando, nós aqui no estúdio compartilhando, posta no Stories, posta no feed, posta, olha, e distribua. Você hoje, ainda hoje, antes da meia-noite, você consegue pregar no mínimo para mais de 1000 pessoas, porque se no teu Face, hoje em dia é raro quem não tem no Facebook aí pelo menos 1000 amigos, né, no WhatsApp, é uma maravilha, a internet trouxe esse lado bom, esse benefício maravilhoso que é a gente poder divulgar a palavra de Deus a um número infinito de pessoas sentado no nosso sofá, né, no conforto da nossa casa. Isso é simplesmente extraordinário. Presbítero Jadson conosco, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Paz do Senhor Jesus, presbítero Mihai. Tudo bem, meu querido? Para nós é um motivo de alegria estar aqui com os irmãos, poder compartilhar com os irmãos esse momento de reflexão da palavra de Deus. Para nós é uma honra estar aqui com os irmãos, cumprimentando também os irmãos que estão em casa, que acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais. Recebam a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, presbítero Gabriel Vitor também aqui conosco. Na tampa Oliveira, daí vão falar assim, mas mudou o convidado? Não, presbítero Gabriel... Vitor Cardoso de Oliveira. Cardoso de Oliveira, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem, presbítero Mihai, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Petro Jácio, irmã Júlia, os irmãos que estão aqui, né, nos estúdios também, a audiência amada que também nos acompanha nessa noite de hoje. É um privilégio muito grande. Os irmãos me viram aqui de cabeça baixa mexendo, porque eu estava já compartilhando aqui no Instagram, no status, para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus, presbítero. Com certeza é o mínimo, né? Que com essa facilidade que a gente tem, o acesso à tecnologia, hoje a gente consegue alcançar um número muito grande de pessoas com um simples toque ali na tela. Isso com certeza faz uma diferença. Eu estava vendo, acho que foi ontem, no dia de ontem, que o Maico fez aquele comentário, né, na live que o pastor estava lá na Rádio Marumbi, e ele testemunhando ali que desde pequeno ele tinha a promessa que a voz dele alcançaria muito longe. E ele, tecendo o comentário, ele falou, né, que gravando ali, gravando com vocal, ensaiando vocal, gravando os clipes da igreja, a voz dele tem alcançado aí nações, indo lugares tão distantes, sem precisar sair daqui de Curitiba, né? Deus sopra a voz de muitos irmãos através da internet, né? E esse é um meio assim que nós podemos usar para a glória de Deus. Tem muita coisa ruim, mas se a gente souber usar para o bem também, a gente pode alcançar muita gente com a palavra. Que maravilha! Olha, primeiramente um prazer muito grande, uma alegria receber os irmãos aqui conosco, para a gente poder... eu digo assim, desmiuçar um pouquinho, né? Porque realmente não tem como a gente esgotar esse assunto no dia de hoje, porém a gente consegue levar até os amados ouvintes, numa linguagem bem popular, a gente consegue trazer para eles um pouco de conhecimento para agregar, né, no convívio familiar, dentro da casa. E antes da gente começar, presbítero Jadson, por gentileza, um momento de oração, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento no dia de hoje. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai querido, de estarmos reunidos aqui na Tua presença para meditar, para refletir sobre esse assunto tão importante para a Tua igreja, para os irmãos, de uma forma geral, Pai eterno. Eu peço ao Senhor, Pai amado, que por meio desta live, desse momento, o Senhor possa alcançar vidas,
o Senhor possa trazer esclarecimento, lançar luz, Pai, sobre o entendimento da Tua igreja, Pai querido, que possa compreender a Tua vontade para a nossa vida, para os irmãos, de uma forma geral, Pai querido. Realiza a Tua grande obra por meio deste evento que aqui se realiza, esse momento tão glorioso na Tua presença, Pai. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor Jesus. Amém. Olha, quem está em casa neste momento, se você quiser fazer companhia nesse momento aí, nada melhor do que uma Bíblia. Providencia aí agora uma Bíblia para que você possa acompanhar, ler os textos juntamente conosco e, de preferência, anotar, porque isso, com certeza, essa palavra vai ser relevante até o final da sua existência. E colocando isso em prática, o nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo de número 7, nos compara a um homem sábio que ouviu e colocou em prática aquilo que ouviu. Tolo é aquele que ouve e não coloca em prática. E para que você não se esqueça, para que você tenha aí marcadinho, anotado, guarde isso, tá bom? Nós vamos ler o texto que nós vamos tomar por base no dia de hoje, em 2 Coríntios, capítulo de número 6, e o verso 14, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha que versículo extremamente maravilhoso, né? O apóstolo Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, ele traz esse alerta a respeito do jugo desigual. E fazendo uma breve pesquisa, presbítero Jadson, eu descobri que o jugo é aquela ferramenta que é colocada sobre os ombros dos bois para lavrar a terra. E se houver ali alguma disparidade, por mais leve que seja, né, a força de um acaba machucando o outro, um acaba saindo da direção, puxando todo o carro para fora daquela direção. Então, eu queria que o senhor, assim, inicialmente, fizesse uma introdução a respeito desse jugo desigual que o apóstolo Paulo se refere. Exatamente, presbítero Mihai. A gente também dando uma olhada, pesquisando um pouco, né, meditando nesse texto, é exatamente isso. É uma peça, né, feita de madeira, né, a priori, e colocada sobre o lombo, né, sobre os lombos dos bois ou jumentos, vamos dizer assim, né, animais de carga, para puxar o arado, para lavrar a terra. E ele era feito de uma forma que trouxesse equilíbrio para os animais, né? Não poderia, vamos dizer assim, quando era colocado sobre os lombos de dois animais, sobre o lombo de dois animais, ele não poderia pender mais para um lado que para o outro. Teria que ter um equilíbrio, senão um trabalharia mais do que o outro. Se um trabalha mais do que o outro ia se cansar mais. Aí, ou seja, eles iam trabalhar em desequilíbrio. E isso traz ao entendimento, né, no primeiro momento, desse jugo desigual. Um trabalha mais do que o outro. Vamos dizer assim, ele emprega mais força do que o outro. Então, ali, nesse primeiro entendimento, eu acredito que a palavra seja equilíbrio, né? Para trazer o jugo, ele precisa ser igual, de modo que proporcione equilíbrio para ambos os animais trabalharem de uma forma igual. Olha aí, que maravilha. Presbítero Gabriel, quando um se esforça mais e acaba ali deixando o outro, vem a frustração. Isso é algo que acaba gerando aí prejuízo, não só, obviamente, no relacionamento entre esposo, né, e a sua esposa, entre marido e mulher, mas em outros âmbitos também na nossa vida. Com toda certeza. É isso que o senhor e o presbítero Jadson já colocaram, inclusive, para os irmãos, que, assim, tinha que haver um bom funcionamento, né? Os animais, eles colocavam essa peça ali no pescoço, mas eles tinham que ter o mesmo tamanho, tinham que ser páreos na idade, tinham que ser páreos na força, né? Então, muita coisa tinha que combinar para que eles, em comum, puxassem o arado e o arado fosse na linha reta. Sim. Né? Senão, não teria um bom funcionamento. Então, nós vemos isso trazendo para a realidade das nossas vidas e a realidade espiritual, que quando há essa desigualdade, esse desequilíbrio, alguém vai sofrer. E vai sofrer muito. E é a realidade que a gente vê, né? O jugo desigual, infelizmente, ele causa sofrimento, quer seja no relacionamento conjugal, familiar ou em outras áreas da vida, sempre alguém estará nessa disposição desfavorável, né, por causa desse desequilíbrio, infelizmente. E nesse caso, ele começa a gerar ali
conflitos, né? Situações ásperas e que acaba um ferindo o outro, né? O desgaste, Ele vê aquele desgaste, aquele desconforto. E isso é um perigo, né? Isso é um perigo porque acaba todo aquele propósito de Deus, tudo aquele... os planejamentos. A gente, claro, obviamente, segue pelo caminho, a direção que a palavra nos dá. Porém, obviamente, também temos pessoas que nos acompanham que talvez ainda não professam a mesma fé, mas então a live não é para mim hoje, porque só está falando de Bíblia, não. O que acontece muitas vezes é propósitos, sonhos, né? A pessoa, vamos supor, eu tenho um desejo para a minha vida. E no momento ou que ela vai se envolver em um relacionamento amoroso para consolidar uma família, ou até mesmo buscar uma amizade, buscar um sócio, né? E um tem um pensamento, o outro tem outro pensamento, né? Eles até ali estão lutando, né? Lutando. Não, vamos tentar fazer de igual, né? A disparidade está acontecendo, mas os dois estão ali. Não, vamos tentar fazer. Só que realmente, quando existe o julgo desigual, existe um perigo. Porque em algumas situações, com o passar do tempo, pode ser que as ideias elas se alinhem. Mas, em suma maioria, não é isso que acontece. É pelo contrário, às vezes a ideia está bem alinhada, o passar do tempo, o desgaste faz com que as ideias se desalinhem ainda mais, né? Então, existe esse perigo no julgo desigual. Com toda certeza. E é interessante enfatizar esse ponto que o presbítero Mihai colocou, que a gente sempre fala de julgo desigual dentro de um contexto de relacionamento, principalmente conjugal, né? Mas nesse texto mesmo de Paulo, o foco não é o casamento ali. O foco era a vida da igreja, tinha falsos profetas dentro da igreja, que estavam convivendo com os irmãos, mas as doutrinas não batiam, as ideias não batiam, não havia comunhão, né? Então, quando há essa desigualdade, você tem que aplicar um esforço muito maior para tentar fazer dar certo, e se der certo, né? Glória a Deus, Amém. Mas na maioria dos casos, infelizmente, não dá certo, então você desprende força, energia, desprende tempo, em alguns casos, vamos colocar em sociedade, desprende dinheiro, tem perda de todos os lados, né? Então, a melhor coisa mesmo é seguir a orientação da palavra e procurar, como disse o presbítero Jadson, né? Esse ponto de equilíbrio de alguém que está alinhado na mesma visão e no mesmo propósito para que todas as coisas possam caminhar nesse arado, seguindo em uma linha reta, né? Nesse caso, presbítero Jadson, a gente pode pegar, por exemplo, a situação de Salomão. Porque Salomão ele recebe de Deus um privilégio muito grande, né? O prazer de poder construir o templo. E quando ele recebe de Deus a sabedoria, recebe de Deus o planejamento, recebe de Deus a direção, ele começa muito bem. Mas aí vem o julgo desigual quanto às mulheres que ele começou a se envolver, né? Então ele tinha ali dois propósitos, né? O propósito de Deus para a vida dele e, obviamente, também a construção de uma família, um núcleo familiar para si. Só que ele acaba, lá na frente nós vamos ver ele se afastando de Deus por causa desse julgo desigual, aí falando justamente do relacionamento matrimonial. Existe esse perigo para... Sim, eu até volto um pouco mais na história. Eu vou lá no início da formação da nação de Israel, quando eles saem do Egito. Uma das orientações que Deus dá ao povo, né, por meio de Moisés, é que eles não se unam em casamento com mulheres estrangeiras, que eles não se misturem com outras nações. E ele ainda dá a advertência dizendo o seguinte: olha, se vocês se unirem em matrimônio, se vocês se alinharem com se aliançarem com essas outras nações, vocês vão perverter o caminho de vocês. Vocês vão adorar os deuses dessas nações. Então, Deus conhecedor, criador do homem, conhecedor do caráter do ser humano, da personalidade, do perfil de cada um, ele está antevendo, ele já está vendo lá na frente que a nação de Israel ela iria entrar por esse caminho. Aí, se a gente adiantar um pouquinho mais na história, a gente vê Sansão entrando por esse caminho, né, se unindo ali com uma mulher em um julgo desigual, vamos dizer assim, na questão que o presbítero Gabriel falou aqui, na questão do relacionamento. Então, a gente vê toda a derrocada do relacionamento de Sansão, da vida espiritual de Sansão, é porque ele sempre entrou em relacionamentos de julgos desiguais. São mulheres que não, vamos dizer assim, professavam a mesma fé dele, eram mulheres estrangeiras, pagãs, que adoravam outros deuses. Então, esse daí foi, se não foi o principal, um dos principais motivos da derrocada, da destruição de Sansão. Exatamente por conta disso. Quando a gente chega em Salomão,
uma palavra que eu acho assim triste, né? É quando a Bíblia diz, o escritor diz assim, e Salomão não perseverou em andar nos caminhos de seu pai Davi. Então, assim, Davi ele teve vários defeitos e pecou e etc. Mas esse daí não. Então, qual que é o motivo? O motivo não. Quando Salomão ele contrai matrimônio, relacionamento com essas mulheres, né, entrando ali num jugo desigual, ele cumpre, infelizmente, né, não é que ele cumpre, mas se realiza, se concretiza na vida dele cabalmente aquilo que o Senhor falou em Êxodo para a nação. Ele acaba adorando os deuses das suas mulheres. A Bíblia fala que ele adora Quemos, ele adora a Moloque, e ele não só adora, ele constrói templos para esses deuses. Então a gente vê a influência negativa que traz para a vida da pessoa, o futuro da pessoa como um todo, que entram em relacionamento de julgo desigual. Eu até já abro um parêntese aqui, o presbítero Gabriel vai me ajudar nesse pensamento aqui. Eu não creio em relacionamentos missionários. Eu não creio, sabe, evangelístico, eu não creio nisso. É verdade. A gente não pode fazer de exceções regras. Aconteceu com fulano, conheço que aconteceu com a irmã fulana ali, aconteceu com ela, isso não é regra. Por que não é regra? Porque a palavra, ela é o parâmetro, ela é o padrão e já está estabelecido aqui. Exato. Então, às vezes a pessoa, não, mas aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Pode acontecer, mas a probabilidade de não acontecer é muito maior. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela já tem ela já norteia a nossa escolha, a nossa conduta. Então, quando a gente olha para a vida de Salomão, ele escrevendo o livro de Eclesiastes, eu fazendo uma leitura assim, bem leiga, minha, eu vejo um ancião triste, frustrado pelos relacionamentos. Quando ele diz assim, quando ele começa o texto dizendo assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quando ele usa esse termo vaidade de vaidade, ele está se referindo ali, não é esse cuidado exagerado que a pessoa tem pelo corpo, pela estética, não. Essa vaidade ali é aquilo que é passageiro, é o vapor, a fumaça, aquilo que se dissipa, aquilo que já foi. Então ele tá olhando para a vida dele e está fazendo uma reflexão da vida dele, está dizendo assim, minha vida passou, minha vida foi embora e eu não perseverei em servir o meu Deus como meu pai Davi perseverou. Pelo contrário, ele caiu, ele entrou em relacionamento, não foi nenhum, foi em vários relacionamentos de julgo desigual, e isso trouxe para ele um afastamento de Deus, que esse é o grande problema que eu considero, você entrar no julgo desigual e ele te separar de Deus, te afastar de Deus. É claro que o relacionamento vai ser desgastado e aquela situação toda vai gerar conflitos e etc. Mas o principal prejuízo, na minha opinião, é o que aconteceu com Salomão, é o que aconteceu com Sansão. É se afastar de Deus. Simplesmente, vamos dizer assim, meio que virar as costas para Deus. Esse para mim seria o maior prejuízo. O maior prejuízo. E pegando até uma questão nesse gancho, a gente consegue perceber que por mais que o indivíduo ele diga assim, não, eu tenho estrutura, mas o perigo do julgo desigual está nisso. Porque entra nesse ponto a questão do tempo, né? E o tempo, ele molda tudo. Quem está dentro do tempo, ele vai sendo moldado. Não importa, até uma pedra. Apesar do tempo, com o tempo vem a água e... Água, tem até o ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, independente de quem seja, existe o perigo do julgo desigual. Como o senhor disse, é uma exceção, não pode ser levado como uma regra. Eu estava meditando aqui, assim... Hoje cedo, pensando sobre isso, a gente fala muito sobre o ecumenismo religioso, né? Eu fiquei pensando no ecumenismo matrimonial, sabe? É isso meio que está acontecendo. O julgo desigual, ele traz essa espécie de ecumenismo aí. São pessoas de pensamentos distintos, de religiões distintas, bem definidas e estabelecidas, que vão contrair um matrimônio. Isso é um choque muito grande, e eu vejo assim que tem que ter muito amor, muita força de vontade para dar certo, né? E só o que vai dizer se vai dar certo ou não é o tempo. Só que o tempo ele pode dizer que vai dar certo, como ele pode dizer que não vai dar certo. Esse é o grande problema. Então a pessoa não sabe. E numa porcentagem de 50% é praticamente uma jogatina. É uma jogatina, exatamente. É uma jogatina. É a probabilidade, você não sabe. Então assim, você só vai saber disso lá na frente. Lá na frente já tem filhos, família, tem toda uma estrutura e a pessoa não conseguiu, vamos dizer, se adaptar, né,
ao outro, a esse equilíbrio, manter esse equilíbrio, não conseguiu. Eu conheço o caso de jovem, certo, que queria casar e no momento do namoro, etc., o rapaz não servia a Deus, só que ele falou assim, olha, em nenhum momento eu vou te impedir de você ir para a igreja, não, você vai poder ir para a igreja normalmente, vai servir a Deus, etc., sabe? E a moça, vamos dizer assim, iludida, né? Oh, meu Deus, é tudo que eu quero, né? Um rapaz bonito, responsável, trabalhador, com formação, e está dizendo que não vai me impedir de servir a Deus. Meu Deus, é o que eu quero, né? Então, essa jovem casou, teve filho, ela nunca mais ela pisou na igreja. Nunca mais ela voltou para a igreja. O rapaz não deixava ela ir para a igreja. Do mesmo jeito, é aquela situação da pessoa que sai daí, vai se relacionar com um rapaz de outro ministério, que tem vamos dizer assim, um pensamento doutrinário, né? Diferente do nosso, vamos dizer assim. É complicado. A pessoa, não, fica tranquila, você vai poder ir para a tua igreja, vai para mim. Olha, é muito difícil, isso é muito delicado isso daí, sabe? Exato. É uma situação complicadíssima. Presbítero Gabriel, entrando um pouquinho na questão da idade. Eu já vi muitos, mais casos que dão errado do que dão certo. A pessoa, ela tem uma mentalidade, né? Tem ali os seus 16, 18 anos e acaba se envolvendo com uma pessoa lá dos seus 40, 50 anos. A gente sabe muito bem, não é uma questão de pecado, mas é justamente uma questão de convivência, né? Porque um tem aquela mente já formada, já tem experiência, já tem uma certa maturidade. O outro ainda está ali se descobrindo. Isso também, e esse julgo desigual em relação à idade, também é um perigo para o desenvolvimento tanto do ministério pessoal ou da vida profissional da pessoa. Sem sombra de dúvidas. Só antes de responder essa pergunta, presbítero Mihaly, a gente pode, digamos aqui, forrar uma cama, puxando um pouquinho disso que o presbítero Jardson diz, porque assim, o julgo desigual, ele não acontece apenas na relação de um crente com um descrente. Às vezes pode acontecer, digamos assim, dentro dos nossos próprios muros, dentro da nossa própria tribo, vamos dizer assim, né? Quando Moisés, por exemplo, vai lidar com o caso das herdeiras lá, né? Filhas de Zelofeade, se eu não me engano o nome, em Números 36:9, ele fala bem assim, olha, vocês podem casar com quem vocês quiserem, desde que seja da mesma tribo, para que a herança do pai de vocês não passe para outra tribo. Ou seja, era tudo povo de Deus, era tudo Israel. Mas Moisés proíbe que elas casem com tribos diferentes. Sim. Isso nos mostra que o julgo desigual, às vezes, pode se dar dentro da própria cristandade, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos e vou chegar nesse aí que o senhor diz. Por exemplo, a questão intelectual. Um camarada que é um acadêmico PhD, casar com uma pessoa muito simples intelectualmente, isso pode criar um conflito muito grande. Uma pessoa muito rica com uma pessoa muito pobre, isso pode causar um conflito. É pecaminoso? Não é pecaminoso. O amor supera todas as coisas. E só abrindo um parênteses aqui, não é que nós estamos aqui defendendo as castas, né? Não se trata disso. Não é isso. Não. Mas é justamente pelo atrito. É sábio. Exato. Né? E de fato o amor supera todas as coisas e a gente vê muitos casos de pessoas que se unem em uniões dessa natureza que dão certo. Mas a questão é, nem todas as pessoas têm essa estrutura, têm essa sabedoria, têm essa maturidade. Então é aquilo que Jesus fala, você tem que avaliar antes para ver se realmente você vai suportar toda essa pressão lá da frente. E nesse ponto a gente pode colocar muitos fatores. Um crente espiritual com um crente carnal, um crente de longa jornada de fé com um crente novo convertido. Às vezes dois crentes, mas um ele quer seguir uma carreira que ele vai ganhar dinheiro, o outro quer seguir um chamado missionário. As visões são completamente conflitantes, né? O senhor me permite um comentário? Claro, com toda certeza. O presbítero Gabriel falando aqui, me veio algo aqui, uma coisa assim que traz muita desigualdade, né, com relação a essa questão do jugo, é um obreiro que tem um chamado, não é verdade? E uma esposa que não quer de forma alguma viver esse chamado. Não, eu não quero. E aí eles estão namorando. O rapaz manifesta a vontade. Olha, eu tenho um chamado, eu quero pregar, eu tenho um sonho, eu almejo o episcopado, quero ser um pastor, né? E a moça falou assim, não, eu não quero, eu quero seguir uma carreira. E, né, uma carreira, etc, né? E aí o que acontece? Mas se amam, se apaixonou, gostou. Não, lá na frente Deus vai fazer uma obra no coração dela. Não, lá na frente, aí fica aquele conflito, ela orando para ele abrir mão do chamado e ele orando para ela seguir o chamado dele.
Isso traz divergência. Eu já vi casais, né, de jovens que noivaram e a moça disse assim, não, eu tenho uma carreira, eu tenho um sonho, eu quero, né, exercer tal função. E o rapaz falou assim, não, eu quero ser obreiro, eu quero pregar, eu quero cuidar de igreja, de obra. E acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento. Acabou. Já em outros casos, né, a gente conhece pessoas que vivem um casamento, eu não vou dizer frustrado, mas não vivem aquilo que Deus tem para eles na sua totalidade, exatamente, porque o rapaz tem um chamado, ele almeja aquilo, ele quer aquilo, e a moça não quer, a esposa não quer, não aceita de forma alguma, então é complicado. E é tão interessante, eu estava ouvindo a história do missionário John Haggai. Quando a esposa dele se interessou por ele, eles começaram a conversar, e ele falou bem assim, olha, eu tenho um chamado missionário, é isso que você quer? Porque se não é isso que você quer, a gente desfaz aqui agora. Porque ele já tinha, desde os 10 anos de idade, convicção do chamado de Deus para a vida dele. Então ele queria alguém que estivesse alinhado com esse chamado. Agora vamos pensar na idade, já que a gente está falando aqui de família, a gente precisa ser um pouco franco, né, nesses pontos, porque assim, eu vejo um grande problema hoje quando a gente lida com questões de família. Ou as pessoas levam para um lado assim de muita brincadeira, ou às vezes enrijece tanto que se torna um tabu, coisas que poderiam ser ditas de forma tão edificante para os irmãos, né? Agora, vamos pensar nessa questão das idades. Seja um homem ou uma mulher que estão se unindo ali em um casamento. Às vezes o rapaz ele tem aí os seus 18 anos e casa com uma mulher de 40 anos. Ele tem que pensar assim, eu quero ter filhos? Esse é um ponto que ele tem que considerar. Outra coisa, quando ela já estiver entrando aí numa fase de menopausa, ele ainda está em todo o vigor de um homem, né? Isso pode criar problemas, pode abrir brechas para muitas tentações. E voltamos ao ponto. Eu vi casos que deu certo, mas são muito raros, é 1 em 1 milhão, né? Sim. E aquilo que o pastor Jackson disse, vamos pegar a exceção e tornar a regra, é muito complicado. Então, assim, a gente não está dizendo que é pecaminoso, né, um homem mais jovem casar com uma mulher mais velha ou vice-versa, mas não é tão sábio assim. Será que essas pessoas elas têm maturidade suficiente para suportar o processo, para levar isso até o fim? Porque no início é tudo mar de rosas, no início é tudo bonito, é tudo colorido, mas assim, vai passar aquela fase, digamos assim, da lua de mel do casamento, né, trazendo aqui para o relacionamento, e a vida real vai chegar, a idade vai passar, o tempo vai passar, e aí a pessoa vai estar preparada para isso. Então, assim, a gente deve entender que o julgo desigual não acontece apenas com pessoas dentro e fora da igreja, às vezes até mesmo dentro da igreja a gente vê esses conflitos, vê essas dificuldades, esse desequilíbrio, e mais uma vez voltar ao ponto. Não são questões necessariamente pecaminosas, mas talvez não são tão sábias assim, que lá na frente pode ter um grande prejuízo, que a pessoa pode dizer, olha, eu era livre, poderia ter evitado isso, mas eu fui precipitado na minha decisão. Sem contar que o tamanho da demanda de esforço para que dê certo... É muito grande. É muito grande. Por exemplo, a pessoa ela poderia simplesmente tomar ali uma decisão prática dessa, não, eu tenho convicção do meu chamado, ou a gente, ou vamos seguir junto, ou então... cada um para o seu lado. Por quê? Ah, não, mas quero fazer dar certo. Mas você vai pagar um preço que talvez você não precisaria pagar. Você vai depender de uma demanda muito grande de esforço, uma dedicação, e ainda os 50%. Né? Só abrindo um aspas aqui, rapidinho, eu posso ler um texto aqui rapidinho? Eu estava lendo esse texto, né, porque às vezes tem muitos jovens nos acompanhando agora que tem aquela ânsia de casar. Né? Eu acho engraçado, às vezes a pessoa tem 18 anos e fala, estou ficando para titia. Né? Mas em 1 Coríntios 9, deixa eu ver se é isso mesmo. Em 1 Coríntios 9... Não é esse texto, acho que o presbítero Jadson vai me ajudar, ou é 7, onde Paulo fala bem assim, olha, você pode casar com quem quiser. A Bíblia te dá essa liberdade, com quem quiser, contanto que seja no Senhor, né? Sim. Com quem quiser. Só que, ao mesmo tempo, a própria palavra de Deus nos orienta, né, a tomar decisões muito maturas, muito conscientes, né? Um casamento, por exemplo, é algo que é para o resto da vida, né? É algo que vai durar a vida toda. Não é assim um passatempo, não é hoje e amanhã você... Não. É um compromisso que você faz para a vida, né? E aquilo que os irmãos comentaram, você joga ali na sorte, o tempo vai passar e o tempo vai dizer, mas suponhamos que você demora 10 anos para descobrir, 15 anos para descobrir, você perdeu 10 anos de sua vida, 15 anos de sua vida, podendo fazer uma coisa que iria dar certo, que ia funcionar, que estava de acordo com o propósito de Deus para a sua vida, mas você escolheu um outro caminho, né? Se colocar debaixo de uma canga
que na realidade não era para o seu pescoço. Uma das coisas que ainda vai ultrapassar o limite da vida da pessoa, aí saindo um pouco ali do âmbito familiar, entrando no âmbito empresarial, é quando o pai quer deixar tudo que ele construiu para os filhos administrar. Aí, no momento em que ele gera, né, aquela ideia, aquela vontade de abrir, sei lá, uma borracharia, vamos dar um exemplo, e ele passa a vida toda ali, ele não sente peso algum, porque era um sonho dele, um propósito dele, uma vontade dele. E ele, obviamente, quer construir para os filhos um futuro mais brilhante possível, só que ele tem uma cabeça, os filhos têm outra. E eu não vou dar aqui a porcentagem, porque eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas no momento que você estava falando sobre isso, me veio essa informação. A maioria das empresas que vão à falência é justamente por causa de gerações. Então, os filhos assumem a empresa do pai, né? E o pai tocava com uma maestria, era simplesmente excelente, a empresa prosperava, crescia, dominava o mercado. Os filhos assumem, se desfaz. Na maioria das vezes se desfaz. Por quê? Justamente por essa questão. É um jugo desigual, porque para o pai aquele jugo é leve, é tranquilo. Não, ele tira, passa a madrugada acordado e tem um esforço físico, vai embora. Aí o filho vem e assume. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei 19 anos à noite, né, fazendo serviço de ronda, de monitoramento, e eu tive um sócio, né, um amigo, um companheiro. Eu estava com 20 anos, tinha mais ou menos uns 20 anos, ele já tinha ali uns 37. Quer queira, quer não, são 17 anos de diferença. Isso trouxe é isso que o presbítero Gabriel está falando. Foi um jugo desigual no momento. Porque eu tinha uma mente de 20 anos, ele um homem já casado, maduro, eu solteiro. Na questão do trabalho, nós demos muito certo. E eu ouvi de uma pessoa ímpia, que não servia a Deus, ele dizia assim, eu nunca vi, nesses anos de vida que eu tenho, uma sociedade dar certo igual a de vocês. Então, a sociedade, de fato, ela deu certo, tanto é que nós trabalhamos anos juntos, né, e depois ele saiu, mas eu consigo identificar hoje, né, na presença de Deus, né, lendo a palavra de Deus, que sim, de fato, havia um jugo de desigualdade ali, foi certo? Um milagre da certo. Exatamente. Por quê? Porque tinha a idade, tinha a questão da experiência, a vivência, a leitura de mundo. Ele tinha muito mais experiência do que eu, num contexto, vamos dizer assim, macro, né? Um homem já vivido, já experiente, e eu novo, um rapaz novo ali. Então, assim, eu vi naquele momento realmente que foi a mão de Deus, né? Ele servia a Deus, eu estava começando a minha caminhada cristã, então foi Deus que fez dar certo até um certo ponto. Depois disso ele pegou e saiu, né? Claro que nós tivemos vários embates, divergências de pensamento, de trabalho, não concordávamos com várias coisas, e eu entendo que um pouco era devido a essa questão da idade. Hoje eu olho isso, entendeu? Uma outra questão de jugo desigual, pegando o gancho que o senhor está falando aí de filhos, eu ouvi de uma senhora, inclusive, que até trabalhava para ela no conjunto, um parente dela tinha uma filha e o sonho dele era que a filha fizesse medicina. E ele, de posses, né, esse parente dessa senhora, pagou a faculdade, pagou o curso, a moça foi fazer. Durante o curso, a moça ela desenvolveu um estado depressivo e não queria de jeito nenhum, foi fazer tratamento. E o pai disse assim, não, ela vai ser afastada disso aí, mas ela vai fazer medicina. Eu quero uma médica na minha família. Então, assim, claro que aqui é um contexto de criação, mas é uma espécie de jugo desigual, né? Assim como muitas empresas vão à falência, porque os filhos não têm a mentalidade dos pais, não tem aquela visão, aquele equilíbrio. Não, meu pai lutou, nos criou, proporcionou uma vida, vamos dizer assim, abastada, uma vida boa para que hoje nós estivéssemos aqui, não vou dar continuidade. Aí a carga imposta é incompatível. É incompatível, exatamente. O rapaz diz assim, não, eu não quero isso para minha vida, não quero. Ou às vezes, quando assume para poder satisfazer o desejo do pai, ele acaba acabando com o patrimônio que o pai passou a vida inteira para construir. Nesse caso que eu estou contando, o pai quer impor sobre a filha uma carga que é dele, no caso, e ela não suporta, como não estava suportando na época, né? E eu conversando com essa senhora, ela falou, eu não sei o que vai ser da minha sobrinha, porque, infelizmente, né, ela está lá e ele disse que vai só esperar ela encerrar o tratamento para ela voltar para a faculdade. Então, são situações. Meu Deus. Vamos prosseguindo, a gente tem ainda muito
para falar sobre o jugo desigual no dia de hoje, mas vamos beber uma água, né? A garganta vai secando. E enquanto isso, irmã Júlia, muitas participações a gente está recebendo. E eu queria aqui pedir para que os ouvintes, você pudesse já mandar para nós perguntas. Talvez você tenha dúvidas em relação a isso, você tenha, talvez você esteja no princípio de uma sociedade, se preparando para um casamento, talvez você acabou de nascer os netinhos, né, e está ali com aquela dúvida. Se você tem qualquer dúvida, expresse. Manda para nós aqui no chat. Nós temos muitas participações. Nosso irmão Tyson. Daqui a pouco nós vamos ler os comentários. Nós vamos para um louvor. Mateus Marinho prepara para nós um hino bem bonito. Mas nós temos aqui a participação do Tyson, o Jezreel, a Débora, Deus abençoe, a Maria, o Sebastião Leal, o Diego Navarro participando conosco. Muitas participações. A Débora Pimentel, lá de Porto Velho, acompanhando aqui o programa Despertar. Então, participe, mande para nós a sua mensagem, o seu questionamento, a sua opinião. Também você pode expressar a sua opinião aqui no dia de hoje. E daqui a pouquinho nós vamos estar lendo aqui os comentários de cada um dos irmãos. Vamos a esse belíssimo louvor, retornamos já já. Eu queria saber que madeira o carrasco usou para fazer aquela cruz tão pesada e caminhando pela via dolorosa até o Gólgota, como ele chegou. O seu sangue humildemente derramou, nem um pouquinho ele reclamou. Tudo isso ele sofreu, demonstrando a nós o seu grande amor. Porque Jesus, sendo filho de Deus, levou aquela cruz que era mais pesada. Cruz pesada, não te deixo no meio da estrada, porque Jesus, sendo filho de Deus, levou aquela cruz até o fim da jornada. Saber qual o motivo que você deixou a cruz. Você não lembra que Jesus, sendo filho de Deus, levou a cruz e ainda que muito sofreu, até o Gólgota, como ele chegou. O seu sangue humildemente derramou, nem um pouquinho ele reclamou. Tudo isso ele sofreu, demonstrando a nós o seu grande amor.
te deixo no meio da estrada, porque Jesus, sendo Filho de Deus, levou aquela cruz que era mais pesada. Cruz pesada, não te deixo no meio da estrada, porque Jesus, sendo Filho de Deus, levou aquela cruz até o fim da jornada. Muito bem, voltamos ao vivo com os nossos amados irmãos aqui no programa Despertar e daqui a pouquinho, né, eu já ia cumprimentar os irmãos da Marumbi, mas eles ainda não estão conosco, né? Daqui 2 minutos, os amados irmãos da Rádio Marumbi, Novas de Paz, passam a fazer parte da programação, estar conosco e com certeza vamos estar enviando uma saudação a todos os irmãos. Chegou para nós aqui uma pergunta, presbítero Jades, vou deixar essa para o senhor, porque é polêmica, né? Um cristão pode se relacionar com um católico? Pode se casar com um católico? Poder pode, né? Poder pode. Mas é aquilo que a gente está comentando aqui, o presbítero Gabriel, que eu não vou responder essa sozinho, ele vai me auxiliar com certeza aqui, vai me ajudar. Na realidade, o amor, a Bíblia diz que ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tem que ter muito amor, né, presbítero Gabriel? Tem que ter muito amor. Porque não é só uma questão, vamos dizer assim, não é um relacionamento de um mesmo segmento cristão. São segmentos cristãos, vamos dizer assim, bem distintos, né, com uma teologia bem distinta, práticas, né, distintas, enfim. É uma situação delicadíssima. Praticamente ali, um vai estar com o rosário na mão ali, cabeça baixa, né, fazendo a reza, e o outro sapateando exatamente. Dentro do quarto num Pentecostes. Sabe o que eu fico pensando? Assim, vamos supor, grande, né? Suponhamos que o rapaz ou a moça seja um católico tradicional, não vou dizer o carismático, porque o catolicismo carismático, a renovação carismática, ela já, não vou dizer que ela aboliu, mas ela deixou de lado esse culto aos santos, né? Ela é até mais assim, mais alegre, vamos dizer assim, a forma, a liturgia deles. A liturgia. Aí, digamos que seja um rapaz ou uma moça daquele catolicismo tradicional, de rosário, de santo, que comumente tem em casa ali um altar para algum santo e etc. E a moça ou o rapaz cristão, tá, dentro dessa nossa denominação pentecostal, vamos dizer assim, do segmento pentecostal, e como é que você vai lidar com esse conflito, né, de pensamento, de práticas eclesiásticas ali tão distintas? Eu creio que, acima de tudo, é o respeito, porque se casou, se eles chegaram a casar, é porque eles conversaram e chegaram num acordo dizendo assim, não, eu vou respeitar a tua fé e você vai ter que respeitar a minha fé. Se houve esse acordo, se foi mútuo, se ambos, né, chegaram a essa conclusão de não, eu vou respeitar você, tua fé, você vai para a igreja, não vou te impedir, você não vai me pedir também. Se houve esse acordo, eu creio que eles vão ter que ter respeito e equilíbrio, certo? Nessa questão, vão ter que respeitar o dia que ele vai para a igreja, o dia que ela for para a igreja, as festividades dele, as festividades dela e vice-versa. É delicado, é. Quando é que você... Qual é o momento da decisão? É quando você está namorando. Tipo assim, vamos supor, a moça... Eu vou pegar o exemplo da nossa igreja aqui, de casa, né? A moça é daqui da igreja e conheceu alguém numa rede social, um rapaz, e ele falou assim, não, eu sou católico e tudo, mas ela gostou do rapaz, o rapaz gostou dela, veio na igreja, visitou e tudo, começaram a namorar e etc. Nesse momento, no namoro, ali sim, ela tem que medir se vale a pena ou não, porque ali há uma certa desigualdade pela essa questão da prática cristã, é totalmente distinta, vamos dizer, dele, né? Aí o que acontece? Ele também tem que avaliar se vale a pena ou não, certo? Os dois têm que verem isso. Se eles chegaram a casar, é porque houve um acordo. Agora, se você está em dúvida, não sabe se vai aguentar, se vai suportar o peso, certo, desse jugo, né, vamos dizer assim, não tão equilibrado assim,
né? O arado ele pode sair ali um pouco da linha, como a gente estava falando, e trazer um prejuízo para o casamento lá na frente. Aí é aquilo que eu digo, depois o prejuízo, às vezes, ele é irremediável, porque você já tem filho, já constituiu um patrimônio, viveu anos, aí lá na frente a pessoa diz assim, não é o que eu queria, não é o que eu pensei, não é o que eu... Então, assim, é muito delicado. Uma das coisas que a gente precisa deixar claro aqui para os ouvintes, até lendo aqui o comentário do nosso irmão João da Rosa, acabou me despertando isso. Ele manda assim, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos sempre na audiência desse programa, que é uma bênção. Não existe fórmula alguma para um casamento fora da direção de Deus. O certo é orar e esperar em Deus. De forma nenhuma nós estamos aqui, e eu concordo plenamente com o que o nosso irmão João da Rosa disse, buscando uma fórmula perfeita ou dizemos assim, você tem que casar e já o início do seu casamento ele tem que ser perfeito. Primeiro que não vai existir nunca um casamento perfeito. Por quê? Você já começa, vamos só pôr entre aspas aqui, o julgo desigual, homem e mulher, né? Porque o homem tem uma cabeça, tem uma estrutura mental totalmente diferente. A mulher já é mais para delicadeza, mais para detalhista em certos pontos. O homem já é mais... Então existe aí uma diferença muito grande. Então, o ponto não é esse. O ponto é minimizar... Continua lá, presbítero Gabriel. Creio que o senhor vai falar melhor. Não, pensando aqui no que o presbítero Jadson falou, porque assim, às vezes a pessoa ele tá tão assim apaixonado que ele não para pensar nas consequências. Então assim, no meio desse percurso pode haver uma perda de identidade muito grande. No namoro a pessoa pode prometer assim, não, vou respeitar a tua fé. Mas e depois que está casado? Qual é a garantia de que, de fato... É claro que nunca a gente tem garantia 100% de nada, né? Mas é claro que, o que o senhor disse, a gente pode minimizar os impactos, né? Fazendo uma decisão mais sábia possível, ponderando de forma mais clara. Imagina aquilo que o presidente Jasso comentou, dos filhos, por exemplo. Qual vai ser o principal ponto de referência para o filho? Né? Qual vai ser o principal ponto de referência de educação, principalmente educação religiosa, né? Eu quero que meu filho querer trazer para um lado, o outro vai querer levar para o outro. Não, ele vai para a minha igreja, não, ele vai ter que ser da minha. Nossa, isso traz um conflito terrível. Traz um conflito e se traz um conflito para o casal, imagina a confusão mental na cabeça de uma criança, porque ele tem duas referências que são completamente distintas, né? Então isso é extremamente complexo, né? Então assim, a gente tem que orar, mas tem coisas que são óbvias, tem coisas que estão diante de nós, tem coisas que são, né, pesadas assim de forma muito clara porque está diante dos nossos olhos. A partir do momento que você consolidar qualquer relacionamento empresarial, familiar, na igreja, qualquer uma amizade, pelo menos pesar o que está visível. Né? Eu acho que a gente deve começar por aí, porque, obviamente, consolidou o relacionamento, ou você vai conhecer melhor. Aquele negócio, né? Eu costumo falar isso, né? No momento da mensagem. Antes da gente casar, você vai se apresentar de uma forma para o seu amado. Né? Antes do casamento, você não sente cheiro de bafo, né? Você não vê a pessoa descabelada, você não vê ela sem perfume, né? Ela está sempre ali muito bem vestida. No primeiro dia do casamento, casou, passou a primeira noite, na primeira manhã você já começa a enfrentar uma figura totalmente diferente. Porque você vai acordar do lado dela e o bafo não é só dela, não é só dele, é dos dois. Então tem ali, né? A pessoa tá descabelada, aí vão descobrir que tem copo para lavar, porque na época do namoro não, né? Não, deixa que eu faço, né? Deixa para mim. Aí casou, muda tudo. Então, realmente assim... Vou dar um exemplo meu aqui. A Fabiana está em casa, está nos ouvindo. Deus abençoe, irmã Fabiana. Ela está ouvindo. Eu fui lá em Videira, agora esses dias, a gente estava lá... Perdão, presbítero Jadson, eu acabei me esquecendo, já são 9h06, sejam muito bem-vindos, irmãos da Rádio Marumbi Novas de Paz. Nós estamos aqui nessa conversa maravilhosa, conosco hoje o presbítero Jadson. Deus abençoe, presbítero Gabriel, minha esposa Júlia. Aqui no estúdio está lotado, Eliezer Cavagnoli, Matheus Marinho ali nos botões. Presbítero Edivaldo. Presbítero Edivaldo, exatamente, aqui eu estou de costa para cá. E o Eliezer trabalhando também está ali. Então sejam muito bem-vindos, amados irmãos da Rádio Marumbi, programa Despertar, e hoje nós estamos aqui nesse assunto tão maravilhoso, como disse a nossa irmã Ana Esther. Irmãos, vocês estão de parabéns, falando de um assunto pouco falado pelas igrejas, estou aprendendo muito hoje. Presbítero Jadson, prossiga, por favor.
Então, nós estávamos em Videira e tratando sobre questões de relacionamento, e foi dado a Fabiana a oportunidade de, né, dar uma palavra, e ela falou sobre a questão do nosso relacionamento, né? Houve, de fato, uma certa desigualdade nesse jugo nosso, desse nosso casamento. Como assim? Nós tivemos criações completamente distintas, bem distintas, assim como todos nós temos, né? Sim. Só que a nossa realmente foi bem, no caso, há uma disparidade muito grande. O meu pai, ele nos criou dando muita liberdade para a gente falar e conversar e nos expressar, falar o que a gente pensava, todos nós. O papai sempre deu essa oportunidade para a gente estar falando, os pensamentos, etc. Então, assim, aquilo que para nós em casa não era desrespeito, na família da Fabiana já era um desrespeito. Sim. Porque não que a família dela não brinque, não, brinca sim, claro, mas eles são mais, vamos dizer assim, mais comedidos, são, sabe, mais ali na deles, sabe? Então, assim, lá em casa o pessoal já é muito mais brincalhão, muito mais extrovertido. Aí imagina, eu brincalhão, extrovertido, a Fabiana mais séria, na dela. Então houve, de fato, ali um certo conflito nessa situação, sabe? Porque aí você é mais brincalhão, a pessoa é mais séria. Como é que você lida com essa situação, né? Claro que nós namoramos, nos conhecemos e tudo, e você vai ter que ir se adaptando, respeitando, né? De forma que você possa trazer um equilíbrio para o casamento. E eu julgo realmente ele perca essa desigualdade, certo? E vamos dizer assim, traga de fato um equilíbrio para nós. Foi o que nós fizemos. Tivemos muitos problemas com relação a isso, né? Nós estamos 19 anos de casado, vamos fazer 20 esse ano. Então, no começo, nós enfrentamos vários desafios, porque eu tinha, né, a personalidade vinda ali da criação, ela dela, muito séria, brincalhão, então isso trouxe um conflito muito grande para nós. Então, claro que com conversa, oração, eu lembro até de uma mensagem de um pastor pregando, ele falou exatamente sobre isso. Isso me fez entender muito bem. Quando ele disse assim, olha, o rapaz vem de uma família militar, a moça de um pessoal mais festeiro, isso, aquilo outro, se apaixonaram, se conheceram, foram casar. Vai ter vai ser um problema. Então, assim, nós não chegamos nesse extremo, né? Mas é claro que as criações são bem distintas. Sim. Mas graças a Deus, Deus colocou as mãos e nós vivemos bem, respeitando, claro, né? Eu não posso, assim, afirmar categoricamente que essa é a razão dos casamentos não darem certo hoje em dia, mas o que acontecia há 50, 100 anos atrás, um século atrás? Era extremamente vergonhoso a moça, o rapaz, casar, se separar, se divorciar e voltar para a casa dos pais ou viver divorciado. Meu Deus, se alguém falasse, não, é divorciado. Então existia aquela vergonha muito grande, né? Isso trazia, obviamente, um problema. Por quê? Porque quando não dava certo, não se alinhava o pensamento, os propósitos de vida, acabava ali a pessoa passando a vida inteira oprimida, né? Ou às vezes ali descontente. Porém, por outro lado, aí olhando para o lado do benefício, o casal, o recém-casado, eles se esforçavam mais. Para quê? Para fazer dar certo. Eles colocavam no coração, não posso voltar para casa, pai. Então eu vou ter que abrir mão. Vou ter que abrir mão disso. O outro falava, não, vou ter que abrir mão disso. E eles iam, ao invés de se baterem de frente, eles acabavam ali dar certo. Isso. Então, aquela vergonha de voltar para a casa dos pais fazia com que gerasse um esforço maior para fazer dar certo, né? Então, o julgo desigual ele sempre existiu, né? Hoje a gente tem esse índice tão alarmante de divórcios. Eu creio que isso, o presbítero Gabriel, creio, não sei comentar a opinião do senhor tem sobre isso, mas eu imagino que é parte fundamental disso. Vou passar uma informação para o presbítero Gabriel, ele vai dar continuidade. Estatisticamente, a última vez que eu vi, um dos maiores motivos de divórcio é a incompatibilidade de gênio. Meu Deus. É a incompatibilidade de gênio. Ou seja, a pessoa não quer abrir mão da sua personalidade, não porque eu fui criado assim, eu tenho que ser assim. Meu pai me criou assim, eu tenho que ser assim. Então isso traz de fato uma desigualdade e estatisticamente foi comprovado, não sei se já atualizou e mudou, mas a última vez que eu vi, o principal motivo de divórcio era problemas relacionados, estava em primeiro lugar, a incompatibilidade de gênio, problemas relacionados ao dinheiro e problemas relacionados ao sexo. São os 3 motivos que faziam com que as pessoas se divorciassem tanto, né? No nosso caso aqui,
essa incompatibilidade de gênero traz essa desigualdade no jugo, né? Às vezes o rapaz é muito áspero, muito grosso, a moça é mais calma, tranquila, ou ao contrário, a moça é braba, exigente, o rapaz é mais tranquilo. Então, é complicado. Essa daqui eu deixo para o meu companheiro, o presbítero Gabriel. Assim, é interessante isso, porque assim, se a gente for olhar para a história, a gente vê que a gente vive hoje em uma época da história extremamente complexa, que, como colocou alguém certa vez, nada é feito para durar, né? Desde algo que você compra, hoje mesmo a gente estava aqui comentando a respeito da mesa de som que a gente usa ali no estúdio. Já se passaram 32 anos e a gente usa a mesma mesa. Eu me lembro de, há um tempo atrás, estar aqui no rádio, isso tem uns 5, 6 anos, eu estava ali e falei, vou descer lá embaixo pegar um cafezinho. Peguei um café. Quando eu voltei lá para o estúdio estava assim, só fumaça. Falei, meu Deus, deve ter queimado tudo aí, né? A gente tinha colocado um aparelho e deu um curto, né? E foi passando. E assim, queimou o aparelho, mas a mesa ficou. Ou seja, antigamente as coisas eram feitas para durar. Inclusive, a empresa que fabricou essa nossa mesa ali do estúdio fechou, né? Deixa eu abrir uma aspas aqui. Para quem é músico, por exemplo, vai saber, o Eliezer vai saber disso, das famosas guitarras Gibson. Por que a Gibson, né, faliu? Porque não quebra. Então não tem, sabe, aquele retorno de mercado, né? Aquela recorrência de compra. A coisa é boa e dura para sempre. Você compra uma e não precisa comprar nunca mais, né? E isso a gente vê que era uma característica de um mundo mais antigo e não tão antigo assim, porque os casamentos eram feitos para durar. A pessoa entrava, por exemplo, numa empresa e ele aposentava naquela empresa, né? Hoje é tudo muito descartável, rotativo, né? E infelizmente a gente tem vivido isso no nosso tempo. Agora nós precisamos ver assim, olha, que o jugo duas pessoas que não são necessariamente iguais, mas que elas têm algo em comum. Elas estão debaixo de uma mesma carga, elas estão debaixo do mesmo peso, elas estão levando o mesmo fardo. Então, como o presbítero Mihai colocou, no relacionamento sempre vai ter algum nível de desigualdade, né? Mas a questão é, os dois estão dispostos a dividir esse peso de forma igual? Né? Porque quando, por exemplo, lá em Deuteronômio 22 fala que não poderia colocar o boi com o jumento. Se você coloca, ao invés deles andarem em reta, eles começam a fazer círculo. Ou seja, sua vida não sai disso. Você fica batendo a cabeça a vida inteira sem sair do lugar, sem evolução, sem crescimento, sem maturidade. Então, a gente tem que pensar nesse ponto, que principalmente no casamento, né, a gente sempre vai ter essas desigualdades, né? Mas a gente vai dividir o fardo de forma igual, a gente vai fazer essa cooperação mútua, né? Eu concordo com a frase que diz assim que no casamento nós temos que buscar a felicidade do outro. Mas eu concordo também que isso deve ser recíproco. Recíproco, porque assim, é muito difícil para nós sempre buscar a felicidade do outro à custa da nossa própria felicidade. Você sempre tentando fazer o outro feliz e sempre sendo infeliz, né? Então deve ser essa combinação de ideias de dizer assim, vamos colocar o jugo e vamos dividir o peso para a gente não ficar patinando aqui, mas a nossa vida andar para frente, né? Então eu acredito que nós precisamos de fato fazer de tudo que for possível a nós. Paulo fala isso, né? No que depender de vós, né? Então no que depender de nós, fazer todo o possível para a gente superar essas diferenças que não nos impedem, né, de caminhar juntos lado a lado e prosseguir com a vida aí na presença do Senhor. Conseguimos formar uma unidade, né? Então, assim, eu creio que a gente conseguiu discorrer bastante daquilo que pode dar errado, mas, vamos supor, como realmente não tem como formar um relacionamento sem ter uma incompatibilidade. Sempre vai ter, de grau maior ou grau menor, mas a gente, pelo menos naquilo que é maior, naquilo que é mais visível, que realmente está ali diante dos nossos olhos, a gente consegue pôr na balança e já evitar a fadiga, como diz o pastor Jaime Nolácio, né? Vamos evitar a fadiga. Então, se a gente sabe que vai existir uma incompatibilidade, independente do esforço, da análise, da pesquisa que a gente faça, pelo menos podemos partir de um ponto de compatibilidade. E daí entramos lá em Amós, capítulo 3, o verso 3, que diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então,
além de observar, né, além da gente fazer aquela análise do que é incompatível, precisamos analisar também aquilo que é compatível. Né? Procurar assim, não, eu preciso procurar pessoas que estejam dentro do mesmo ambiente, que estejam mais ou menos ali no mesmo patamar, mais ou menos... Porque, por exemplo, eu sou um jovem, eu quero desenvolver o meu ministério, eu quero crescer, eu quero ir para a palavra, estudar. Eu não vou procurar uma pessoa numa balada, que é uma pessoa festeira, uma pessoa que busca ali um pouco menos não se dedica tanto no estudo. Então eu creio que assim, a importância, aí entra no que o senhor falou, a importância da unidade, né? E nada melhor do que a importância da unidade na fé. Né? A pessoa fala assim, não, pelo menos ambos, aí a gente entra também na pergunta que o irmão fez, né? Pode um cristão com um católico se casarem? Não há uma proibição. Né? Não, a gente não proíbe, a igreja não proíbe, a Bíblia Sagrada também não proíbe. Mas que vai haver inúmeras dificuldades, com certeza vai haver. Então, vamos pegar aquilo que a gente tem mais experiência, né? O pezinho no chão, a unidade na fé. Se começamos por aí, porque daí a palavra vai, com certeza, nos moldando, nos transformando. Buscamos o Espírito Santo vai, como diz Gálatas 5:22, vai nos trazer frutos. E só esses frutos do Espírito Santo para dentro de um relacionamento, de uma amizade, de uma sociedade, já é de grande valia, presbítero Jadson. Não, com certeza. Amós, né, o senhor colocou aqui, o texto diz assim, andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Olha, isso traz um leque de possibilidades tão grandes, vamos dizer assim, porque a divergência... ela sempre vai existir, né? Seja num relacionamento, seja numa parceria empresarial, ela sempre vai, mas em algum ponto eles precisam realmente entrar em comum acordo, precisam, né, comungar da mesma ideia. Para quê? Porque existe um projeto, suponhamos que seja empresarial. Qual é o desejo, qual é o anseio, a vontade, o plano, o propósito? É fazer a empresa prosperar, avançar, produzir lucro, expandir, crescer. Então, tem que ter ali um acordo, tem que ser comum aquele acordo ali em nome do crescimento daquela empresa. Então, eles têm que estarem juntos nesse comum acordo. Qual que é o objetivo? Não, o objetivo é expandir o negócio, abrir filiais. Então, a gente precisa estabelecer uma meta, um projeto, um propósito para crescer, certo? Primeiro ponto. No relacionamento é do mesmo jeito. O que tem que fazer? O casamento tem que dar certo. Como assim? Ele tem que durar para a vida toda. O casamento é um só e ele precisa... né, vamos dizer assim, caminhar, servir de exemplo, de espelho para a sociedade que está tão, vamos dizer assim, corrompida e caída aí, né? Tão desconfigurada, vamos dizer assim. Então, existe esse propósito. Então, eles têm que ter um comum acordo aí. Eu sempre digo assim, que isso acontece já no namoro, né? Eu, pelo menos, entendo dessa forma, que o namoro é essa preparação para que esse projeto se concretize, para que eles, mesmo tendo divergências, né, pensamentos e criações distintas, cada um com a sua, mas em algo eles têm que concordarem, né? No caso da igreja, né, eu acredito que professar a mesma fé ajuda muito, certo? É uma base que, pelo menos nesse ponto, eles não vão ter problema. Ainda que tenham divergências de personalidade, de criações familiares, mas se professam a mesma fé, se caminham junto, eu acredito que isso já é um elemento muito positivo para que esse relacionamento dê certo. Entendeu? Aí imagina só, o rapaz fez a pergunta, pode um cristão casar com um católico? Como o senhor disse, não há proibição bíblica. Poder pode, eu não sei se deve. Meu pai sempre dizia isso para mim, não, poder você até pode, eu não sei se deve. Tudo nos é lícito. Mas nem tudo convém. Aí imagina só, indo para o extremo aqui, né? A moça conhece um rapaz, ou o rapaz conhece uma moça que professa uma fé nas religiões de matriz africana, e você é um cristão. Mas se gostaram, existe isso? Existe, acontece isso por aí, sabe? É um choque, vamos dizer assim, cristão, de pensamento, de prática tremendo, sabe? Então, eu creio que esse tipo de decisão, que é exatamente esse comum acordo aqui, ele não vale a pena, sabe? Porque a probabilidade para dar errado ela é muito grande, porque não há um comum acordo aqui. A disparidade, a divergência, ela é muito grande, ela é completamente distinta. Então, nem essa base, a gente volta para aquilo que o presbítero Gabriel estava falando. Meu Deus, na hora dos filhos, o que você vai querer para os filhos, né? Então, vai haver ali
um racha, um cisma na família, porque as pessoas, cada um quer puxar para o seu lado, cada um quer criar o filho da maneira certa que ele pensa. Sim, no auge da política ali, né, Bolsonaro e Lula, e aquela briga, teve uma jornalista que ela expôs o problema dentro de casa. Ela era extremamente de esquerda e apoiadora e defendeu o Lula, e o esposo bolsonarista roxo. E daí o jornalista perguntou para ela, falou, mas o que acontece dentro da casa de vocês? O pau quebra? Falou, não, a gente discorda demais. Então, realmente, assim, é uma fadiga quase desnecessária, porque a pessoa vai ali, mas eu vou lutar para que dê certo. Não, mas eu quero que dê certo. Tudo bem, mas às vezes vai perder 20, 30 anos tentando fazer dar certo. Deus abençoe que dê, se é a vontade que dê certo. Mas e se não dá? É muito arriscado. Olha, me lembrei de um testemunho aqui que, na realidade, ele é triste, sabe? Ele é triste, realmente. Eu conheci um casal, uma senhora, ela mais velha, a desigualdade aqui, de julgo aqui, são pelo menos duas, né? 3, vamos colocar 3. Primeiro, é uma senhora bem mais velha do que o rapaz, casou com esse rapaz, né? Segundo, o rapaz, ele é bem aparentado, um rapaz bonito na época, né? E ela é uma senhora que não tem tantos atributos físicos assim, sabe? Não era uma senhora bonita, vamos dizer assim, mas casou com o rapaz. Segundo, ambos formados, só que ela é uma engenheira bem-sucedida e ele um professor, certo? De educação física. O que aconteceu? Esse casamento, ele durou durante um tempo. Tiveram 2 filhos, mas com conflitos gravíssimos. Eles não andavam em comum acordo, como diz aqui em Amós. Não andavam, sabe? Ao ponto dela humilhar esse rapaz várias vezes, humilhá-lo, porque ela era bem-sucedida, tinha uma formação. E olha, o presbítero Gabriel falando aqui, gente, como isso é real e verdadeiro. Ela dizia assim, falou assim, tu quer... Fulano, estuda. Quer ser igual ao teu pai? Olha o teu pai, olha o que teu pai é. Teu pai é um professor. Meu Deus. Olha o que teu pai é. Teu pai, tu quer viver essa vida aí? Aí o que ela fazia? Ela jogava, né, para os filhos, sou eu que pago as contas, esse carro que ele está andando aí, eu comprei. Por quê? Porque eu estudei, me formei, então eu sou engenheira, ganho bem. Olha o que é teu pai. Teu pai não é nada. Então, gente, olha o tamanho da desigualdade. Me pergunte, o que aconteceu com esse casamento? Acabou. Simplesmente acabou. Então, aquilo que o presbítero Gabriel trouxe no começo aqui, é verdade, até questão de formação, de carreira, de pensamento, enfim. Então, veja só, 3 desigualdades, vamos colocar assim, idade, ele bem mais novo do que ela, a formação, certo? E vamos dizer assim, vou colocar aqui o terceiro como uma questão de beleza, né? Ele é um rapaz muito mais bonito do que a esposa, sabe? Então, assim, trouxe o fracasso desse casamento, a ruína desse casamento. Então, o que é que eu digo? Assim como Paulo, o presbítero Gabriel estava falando ali, né, o contexto de Paulo nessa palavra aqui de Coríntios, mas nós trouxemos aqui para o lado do relacionamento, vamos colocar assim, né? Isso fica como um alerta, não é que você está querendo colocar isso numa caixa e criar uma regra, não, mas é uma advertência. Será que vale a pena continuar nesse relacionamento? Será que vale a pena continuar nesse projeto? Será que eu tenho amor suficiente? Será que eu vou conseguir viver em comum acordo, como diz aqui em Amós? Então, assim, isso serve, nós trazemos aqui, penso eu, para uma reflexão, né, das pessoas que estão vivendo, ou seja, uma amizade ou um relacionamento, enfim, para pensar se vale a pena ou não, porque isso pode trazer um prejuízo irremediável. Sim, com certeza. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 1 e o 2 diz assim, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Aqui entra a questão do poder do testemunho, né? Porque o julgo desigual, ele pode, vamos supor, a pessoa está ali, cresceu na igreja e tudo, e acaba se envolvendo com uma pessoa que não tem o mesmo pensamento, e até esse exemplo que o senhor deu, por exemplo, uma formada, já alcançou o auge da vida, está ali, a roda de amizade é diferente, o ciclo de amizade é diferente, então, aí o que acontecia? Quando se questionava, não, mas o que o seu esposo é? Não, ele é um professor. Para ela, na mentalidade dela, obviamente a gente não está aqui de forma nenhuma diminuindo o valor que existe no professor, não é isso. Mas na mentalidade dela,
era quase uma vergonha. Ela se sentia superior, né? Se sentir superior. Então, para ela, entre os amigos, ela muitas das vezes poderia se sentir envergonhada. Sim, por quê? Porque existia esse poder do testemunho ali implícito, e a pessoa, no momento em que ela ia se apresentar, ou ela ia em algum lugar, que apresentava ela e apresentava quais são as referências, quais são as conquistas da vida, né? Então, tudo isso acaba ali também gerando, como o senhor disse, o fim do relacionamento. Infelizmente, sim. Então, assim, para mim isso ficou muito marcado, né? Então, eu vejo assim que, como eu disse, é um alerta, né? Serve para reflexão para os jovens, para as pessoas que mantêm esse relacionamento. E eu já até entro aqui numa outra questão aqui, o presbítero Gabriel, ele vai ajudar muito nessa questão aqui, que é sobre a palavra que está ali em Coríntios 15:33, presbítero Gabriel, que as más conversações corrompem os bons costumes, né? O presbítero Gabriel, eu sempre digo isso para as pessoas, né? Eu fico muito feliz por ele ter sido escolhido como o dirigente dos adolescentes, né? Tem uma Débora nos adolescentes, fico muito feliz por ele, por conhecê-lo, né? Saber da sua índole, do caráter, do compromisso dele em passar um ensino bíblico e cristão. Então ele, como está junto com esses adolescentes, ele sabe como é desafiador você orientar hoje jovens e adolescentes com relação às amizades, certo? Porque a gente falou de relacionamento, mas vamos trazer esse relacionamento aqui para a amizade, que hoje em dia é muito complicado. O adolescente, tanto a moça quanto o rapaz, vai para a escola, conhece um rapaz alegre, extrovertido, comunicativo, a outra colega também extrovertida, comunicativa, alegre, aquela coisa. Lá na frente você descobre que ele usa droga, que ela bebe, que ele fuma, que responde o pai. Aí o pai, a mãe, vai e orienta. O presbítero Gabriel orienta, gente, cuidado com essas amizades, etc. Ah, mas isso não tem nada a ver, meu amigo, é minha amiga, isso, aquilo, outro. Entra numa amizade de julgo desigual. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que as más conversações corrompem os bons costumes. O presbítero Gabriel está ali sexta-feira ensinando, orientando à luz da palavra, o pai e a mãe ensinando o menino no caminho que deve andar, instruindo à luz da palavra, mas as amizades, as más conversações, elas acabam por suprimir esses bons costumes, né, que são ensinados por meio da palavra de Deus. Isso traz uma desigualdade. Então, o jovem, o adolescente, ele precisa ver se vale a pena manter ou não esse relacionamento. Eu acho interessante que Paulo traz uma orientação tremenda para Timóteo. Ele diz assim, destes, afasta-te. É se afastar. É você romper de fato. Porque, querendo ou não, ele vai manchar. Praticamente assim, vamos pegar um exemplo. O testemunho pessoal nosso é a maior pregação. Sim. Eu não creio que exista palavras que possam de alguma forma superar o nosso testemunho pessoal, porque eu só posso pregar aquilo que eu vivo. Então, se eu não vivo, não tem como eu pregar, não tem palavra que vá de forma nenhuma convencer alguém. E eu me lembro da minha infância, às vezes a gente ia com a mãe era obreira da igreja, tinha uma irmã que também testemunho ilibado, uma mulher usada na mão de Deus, ela chamava pelos dons, era assim realmente. Qual era o problema? O esposo. Às vezes a gente voltando para casa, e o esposo dela, de vez em quando ele ia na igreja, mas voltando para casa, ele estava lá, barrigão de fora, com as barrigas de cerveja, correntona no pescoço, sem camisa, um shortão, e ali lavando o carro. Aí as irmãs, vinham aquele grupo de irmãs que saía da igreja, cada um ia ficando na sua casa. Quando a gente passava aquele grupo, estava ele ali do lado de fora, e ele de forma nenhuma se envergonhava daquilo, ele estava no ambiente dele. Porém, ela, agora uma serva de Deus, né, tinha ali o seu esposo, e ela, às vezes a gente olhava, e eu falo por mim, porque eu na minha adolescência, eu olhava e falava assim, mas puxa vida, por que ele não vai na igreja com ela? Claro, naquela época eu não tinha o entendimento que a gente tem hoje. E eu questionava. E de alguma forma, acaba o testemunho da pessoa que está ali, dedicada, esforçada, muitas das vezes sendo manchado. E isso, para o ministério de alguém, vamos pegar o exemplo do presbítero Gabriel, que está ali aconselhando jovens, e aconselha meninos e meninas, né? Aí vamos supor se a esposa não estivesse ao lado, companheira, isso de alguma forma geraria um prejuízo muito grande no ministério pessoal do presbítero Gabriel. Essa questão do testemunho é bastante interessante, assim, porque a gente pode trazer também para o aspecto assim, muitas pessoas, às vezes, quando elas conhecem a Jesus, conhecem o Evangelho, elas já vêm de um relacionamento que está construído, né? Às vezes, duas pessoas que não conheciam o Senhor, de repente, alguém conhece ao Senhor no meio do caminho, mas o cônjuge não se converte, por exemplo.
essa esposa ou esse marido vai ter que desprender um grande esforço, tanto em oração como em testemunho pessoal, para através do seu testemunho ganhar o cônjuge. Ao mesmo tempo de que deve-se manter um cuidado muito grande para que assim ela ou ele não se envolva em algumas situações que manchem o seu testemunho, né? Como é esse caso aí, diante de outras pessoas que conhecem que aquela determinada pessoa é crente, né? Então, assim, por exemplo, a Bíblia fala que o marido é o cabeça da esposa. Tudo bem. Isso significa que a esposa deve se envolver em todas as coisas que o marido faz só porque ele é o cabeça? Não. Efésios diz assim, vós, esposas, sejam submissas aos vossos maridos no Senhor. Né? Suponhamos o filho aceita Jesus, mas o pai e a mãe não. E eles, como pais, se sentem na autoridade, e de fato são, mas eles querem obrigar, por exemplo, o filho a participar de algo que não coaduna com a sua fé. Nesse caso, ele pode sacrificar o seu testemunho de cristão em obediência aos pais? Também não. A Bíblia diz, filhos, honrai aos vossos pais no Senhor. Então, a Bíblia nunca nos ensina, por exemplo, a prestar uma obediência absoluta a qualquer autoridade que seja, de forma sem refletir nada, uma obediência cega, tudo que me mandou eu vou fazer. Não, a nossa obediência ela tem um raio de limite, ela é no Senhor. Tudo que passa desse limite aqui, o meu compromisso maior é com Jesus, porque eu estou debaixo do jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Então, nós devemos ter esse grande cuidado com o nosso testemunho nesse aspecto de não manchá-lo, porque verdadeiramente ele é o nosso bem mais precioso. Só que é muito difícil, né? Porque você está caminhando junto. Já havia aquele ditado assim, me diga com quem tu andas e sabereis quem tu és, né? Uma irmã veio me comentar dias atrás, eu acho que foi de um sobrinho dela, que foi pego em uma situação em que ele estava andando com os rapazes, né? E foi preso todo mundo junto. Ele não tinha nada a ver, como diz o ditado, com a paçoca. Mas para quem olhava de fora, ele passava esse testemunho, ele passava essa mensagem, se eu estou junto é porque eu estou coadunando com a ideia. E como dizia minha avó, até se explicar que focinho de porco não é torresmo e já passou por muito prejuízo, né, nessa situação assim. Agora, só fazendo uma ressalvinha, presbítero Mihai, aproveitando essa oportunidade daquilo que o presbítero Jadson comentou também a respeito da questão de influência, né? Em 1 Coríntios 5, Paulo disse assim, ó, que não é errado a gente se relacionar com pessoas do mundo, até porque, assim, qual é a forma de nós testemunharmos de Jesus para elas? É de alguma forma nos relacionando. Mas o que é o jugo? O jugo é o que nos puxa. O jugo é o que nos prende, o jugo é o que nos arrasta. Então a gente sempre fala isso com os adolescentes assim, olha, que existem certas pessoas que a gente convive, mas que elas não influenciam em nada na nossa vida da gente, elas não trazem impacto para nós. Mas existem outras pessoas que já exercem um raio de influência muito grande na nossa vida. Então se eu não tenho maturidade para lidar com a influência que aquela pessoa exerce sobre mim, a melhor coisa que eu devo fazer é me afastar. Né? Então, assim, eu olho para trás da minha adolescência, eu sofri muito prejuízo na minha fé, porque assim, a minha mente era muito influenciável, né? Eu não tenho a cabeça que eu tenho hoje, né? Eu poderia me afastar de certas situações, eu poderia me afastar de certas pessoas, não me envolver em todos os casos, porque em dado momento o Senhor abriu os meus olhos através de bons conselhos também, só que assim, o adolescente ele não está pronto. Eu tive essa semana na escola do meu filho, conversando com a professora, uma situação que aconteceu. Ele me narrou um fato que aconteceu na escola que eu fiquei chocado, né? E eu falei bem assim, ó, professora, é assim, 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 assado. Combinei com ela e falei com ele bem assim, ó, se afasta. Por quê? Eu sei que ele é uma criança, ele não tem discernimento, ele não consegue sentir o peso, o impacto disso, ele não percorreu todo o caminho que eu percorri ainda. E assim, o adolescente, por exemplo, o jovem que nos ouve agora, precisa entender isso, que ele não percorreu o caminho que seus pais percorreram, que os seus avós percorreram, que pessoas mais experientes percorreram. Então, assim, muitas vezes nós que já passamos por essa fase da vida, sabemos que a adolescência é uma fase de bastante influência. Então, a melhor coisa que você faz, se você sofre influência de alguém que não tem os mesmos princípios e valores cristãos, a coisa mais saudável a fazer é sacrificar a amizade do que sacrificar a fé. A palavra, acho que é amigo, se eu não estiver enganado, amigo. Porque existe, vamos classificar em três níveis aqui. Existe o conhecido, o colega e o amigo. O conhecido é aquele que você vê esporadicamente. O colega é aquele que você já tem um convívio mais diário, mais próximo ali, mas não é tão profundo e íntimo como o amigo. E se eu não estiver enganado aqui, uma das traduções para amigo, eu pesquisei um tempo atrás, até numa questão de um sermão,
quer dizer levar a carga um do outro, sabe? O amigo. Então, assim, a pessoa que é amigo, ele vai andar em comum acordo, certo? As conversações não vão corromper os bons costumes, porque a conversa deles vai ser uma só, porque é amigo, né? Então, o amigo que é o amigo, ele quer o quê? Ele quer o bem do outro. Ele quer a felicidade do outro, a alegria do outro. Jamais ele vai... Às vezes eu vejo as pessoas, não, é meu amigo. Não, não é amigo, é teu colega. É o teu colega. Porque o amigo que é amigo, ele leva a carga um do outro. Ele quer ver o bem do outro, a felicidade do outro, a alegria do outro, o sucesso do outro. Então, as conversas giram em torno dos objetivos que eles comungam, certo? Eles conversam em cima desse objetivo. Vamos supor, sonhos, ideais, casamento, carreira, projeto. Então, isso daí não há, vamos dizer assim, uma corrupção dos costumes, certo? Eles não vão se corromper porque a conversa é uma só, gira em torno disso. A fé ali, os objetivos, servir a Deus, ser fiel, se consagrar. Então, a amizade, estamos falando da questão da amizade. Já quando são colegas e conhecidos que você mantém um relacionamento esporádico, uma vez ou outra, e eles têm práticas, vidas, criações distintas que divergem da nossa, aí isso pode sim trazer essa corrupção dos bons costumes, né? Essas conversas que vamos dizer assim, que não agrega, essa seria mais a palavra, né? Que não agrega ao crescimento desses jovens. Então, eu vejo assim que os jovens e os adolescentes, eu até agradeço aqui a ponderação do presbítero Gabriel, não é que você não pode manter vamos dizer assim, um relacionamento. Não, claro que não. Você não vai se enclausurar numa bolha. Vai saber limitar. Saber limitar, saber lidar, saber ponderar para ver se é bom ou não. E, acima de tudo, penso eu, ouvir os pais, os líderes. Olha, será que tal amizade vale a pena? Porque o filho acha sempre que o pai é retrógrado, que pai, isso é do seu tempo, fulano é gente boa, não, fulano é legal, ele é uma pessoa... Quantas vezes, né, filhos se enveredaram por caminhos errados, tortuosos, porque não ouviram os conselhos dos pais. E vou chamar de amizade, mas esse relacionamento, vamos colocar assim, trouxe situações complicadas. Eu vou citar só um testemunho aqui, e aí vocês continuam. Eu tinha uma pessoa que eu achava que era meu amigo, né? Dormia na casa dele, ele dormiu lá em casa, a gente tinha uma amizade interessante, boa. E eu descobri que ele não era meu amigo no dia que ele foi lá para casa, ficou tarde, e meus pais, na época a gente não tinha dinheiro nessa época, né, para pagar um táxi, né, e ele morava longe de casa. E aí minha mãe chamou um táxi, e aí a minha mãe falou assim, olha, é o filho, que é um amigo do meu filho, está sempre aqui em casa, o senhor leva ele lá na casa dele, chegando lá os pais dele vão pagar o táxi. Aí o taxista, não, tudo bem, então, pegou e levou. Depois de alguns minutos, o taxista voltou, né? Aí o rapaz falou assim, olha, eu vim receber porque ele entrou lá para casa, disse que ia chamar o pai dele, não saiu ninguém, buzinei, ninguém saiu, eu vim aqui receber. Imagina só o que esse meu amigo fez, certo? Esse meu amigo fez. Ele, com vergonha dos pais, ou medo dos pais, mentiu para o meu pai, para minha mãe, para mim. Eu falei, rapaz, mas que amizade é essa, sabe? Aquilo dali para mim acabou. Por quê? Porque a amizade, ela acabou trazendo um prejuízo para os meus pais. Aí, na época, na ocasião, como eu disse, meu pai não tinha dinheiro, né, minha mãe para pagar o táxi. Minha mãe falou, olha, eu não tenho, não sei o que fazer e tudo. Mas o senhor passa aqui depois, né, eu vou lhe pagar e tal. Naquele momento, eu rompi. Porque eu falei, não, uma pessoa e ele, meu Deus, muito mais posses do que nós, muito mais posses. É uma casa bela, grande, enfim, carros, nem carro naquela época nós tínhamos, né? E nada justificava ele ter feito aquilo. Nada justificava. Ele ter enganado, mentido. Os pais dele, com certeza, meu Deus, tinham dinheiro para pagar aquele táxi. Ali eu disse assim, aqui para mim deu, acabou. Sim. Entendeu? É saber classificar, né? Eu vejo o ministério de Jesus nos ensina demais. E Jesus, ele soube classificar, né? Ele tinha uma grande equipe com ele. Ele tinha os 72 evangelistas. Não estavam juntos. Eles iam adiante. Então, vocês adiante. Com Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12, 3 eram mais chegados, né? Então ali ele tinha níveis de conversa, níveis de relacionamento. Dos 3, só um encostou no ombro, mas nenhum era um amigo. Né? Então assim, eu creio que no ministério de Cristo, tanto que teve uma, se não me engano foi Pedro, né? Que tenta de alguma forma lhe dar uma influenciada, e não é esse, a gente não precisa se aprofundar nisso, mas ele tenta dar uma influência e fala assim, não, peraí, não é assim que funciona.
Maria, mãe de Jesus também, né? Não, você vai fazer isso. Fala, mas peraí, o que eu tenho contigo? Não, vamos separar as coisas. Porém, Lázaro já era chamado de amigo. Foi o único, né? Chamado de amigo. Não estava junto o tempo todo. Não comungava, às vezes, a maioria do tempo na mesma mesa. Porém, eu creio que por ser chamado de amigo, era alguém que Jesus tinha que ter uma intimidade muito grande, né? A conduta de Jesus diante dos discípulos, a conduta de Jesus diante dos evangelistas, diante da própria família e do amigo era diferente. Olhando para esse relacionamento de Jesus com aqueles que estavam ao seu redor, a gente tem que entender que você manter a paz com todos, que é o que a Bíblia nos ordena, né? Buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Manter a paz com todos não é você abrir a sua vida para qualquer um. É você saber categorizar. Não, fulano exerce uma influência na minha vida. Ciclano exerce uma influência. Por quê? Porque nem todos vai ter os mesmos princípios e os mesmos propósitos que você tem. E essa influência, quando ela vem de alguém que realmente tem o mesmo princípio, o mesmo propósito, vai te conduzir para o teu propósito, vai te aproximar de Deus. Agora, quando não tem, te influencia, aí te afasta absurdamente de Deus, né? Meu Deus, a gente queria continuar muito mais aqui, já são 23h43. Sim, pode falar, presbítero Gabriel. Deixa eu fazer uma ressalva aqui rapidinho, aproveitando esse gancho aqui do Presbítero Jadson, porque se tiver algum jovem adolescente que está nos ouvindo agora, eu já disse isso para eles, né, ali na nossa reunião semanal, e eles já estão acostumados com essa linguagem, mas se tiver outros que não estão no nosso ciclo, mas não se ofenda, geralmente nós, quando estamos na nossa fase de adolescência, nós não sabemos escolher nossos amigos. Sim. Então, talvez não, a melhor coisa que você faz é conversar com seus pais, né? Conversar com pessoas mais experientes, porque assim, às vezes a gente define amizade apenas pelo coleguismo, pela camaradagem de estar junto, mas existem outros valores morais que são muito mais importantes, que definem, né, o que é uma verdadeira amizade, que geralmente o adolescente não pesa, né? Ele pesa ali o momento, né? A vibe, né? Como diz eles. O oba-oba. O oba-oba, né? Mas existem outros valores muito mais importantes, né? Que sustentam a amizade. Então, assim, não se ofenda, mas quando a Bíblia fala do jovem e do adolescente, a Bíblia chama eles de tolo. Não tolo no sentido de alguém que não tem uma capacidade intelectual, que não sei. Não é disso que a Bíblia está falando. Tolo no sentido de alguém que não amadureceu, que não viveu, que ainda não tem discernimento. E inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Então, os adolescentes são muito inteligentes, os jovens de hoje são muito inteligentes. Mas a sabedoria, ela vem com a experiência de vida, ela vem do Senhor, também diz a Bíblia, né? Então, muitos outros fatores estão em jogo. Então, assim, como definir uma boa amizade? Pergunta para o seu pai, pergunta para a sua mãe, pergunta para os seus pastores, pergunta para as pessoas mais velhas, sente com elas, converse com elas. Com certeza, elas serão, já por si só, uma boa amizade, né? E a partir daí, dá para fazer um filtro, né? Para escolher pessoas ali que estão na mesma faixa etária de idade, mas que sejam amigos de verdade, pessoas que deem para contar. Na multidão de conselho, a sabedoria, né? A segurança. Eu vou pedir agora para os nossos convidados, preparem uma conclusão, amém, em breve. Eu vou ler alguns comentários agora, que os irmãos estão participando com a gente, para que a gente possa ter essa interação dos amados ouvintes que estão acompanhando pelo canal do YouTube. E, enquanto isso, os nossos convidados vão preparar uma conclusão e nós já vamos entrar também no momento da oração. São 23h45. Nós temos aqui muitas participações. Nós temos aqui a irmã Marlene: peço oração em favor do meu filho, que Deus venha libertar dos vícios. Tá aí alguém que foi influenciado de uma péssima forma e acabou caindo nos vícios, né? A Raquel Rayane: que tema abençoado, muito importante. Deus abençoe, irmã Raquel, a sua participação. Vamos sempre buscar. E ela acrescenta aqui ainda que ela está acompanhando de Ituiutaba, Minas Gerais, na audiência da programação. Deus abençoe. A Cláudia também: a paz do Senhor, preciso que ajude em oração. Ela precisando aqui de um auxílio para buscar uma casa para morar. Vamos orar, minha irmã, daqui a pouquinho vamos estar orando a Deus entrar com providência na vida da senhora, tá bom? O Gilmar Silva também deixando aqui o seu amém, acompanhando o programa Despertai. A Márcia dos Santos: a paz do Senhor Jesus aos amados e queridos irmãos. Parabéns por esse formato de programação. Que Deus guie os irmãos. Irmão Márcio, Deus abençoe. O nosso objetivo é justamente esse: conversar com os irmãos, expor aqui
temas que são extremamente relevantes no nosso dia a dia, que a gente possa, de alguma forma, tentar esgotá-los e adquirir aí pelo menos um norte para que a gente possa ser ainda mais abençoados por Deus, tá bom? Deus abençoe, ore sempre por nós. A Célia Navarro também deixando aqui o seu a paz do Senhor, estamos na audiência. O João da Rosa glorificando, o Tyson de Oliveira glorificando a Deus. O pastor Nelson do Carmo assistindo em Agudos do Sul. Parabéns aos presbíteros pelo empenho e empunho do chamado para ensinar. Amém, meu companheiro. Deus abençoe. Pastor Nelson, feliz demais com a presença do Senhor juntamente conosco aqui no programa, participando sempre. O apoio do Senhor faz. Logo, em nome de Jesus, viu, pastor Nelson? O senhor vai estar sentado aqui tratando de um tema bastante relevante conosco também, tá bom? Deus abençoe. Nosso irmão André, realmente o jugo desigual, ele é muito complicado. O melhor mesmo é esperar em Deus. Que maravilha. Eu acho que nós conseguimos passar aí a mensagem. Esperar em Deus, buscar a direção de Deus, isso faz toda a diferença. A Rose Ferreira, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos, que bênção esse tema. Maravilha, minha irmã, que bênção que a irmã está sendo edificada. A Fátima, compartilhei, irmãos, Deus abençoe, ela lá de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, Deus abençoe pela audiência. A Marilene mandando aqui também a paz do Senhor Jesus, uma boa noite ao presbítero Gabriel, presbítero Mihai, presbítero Jadson, que Deus abençoe a todos. Passando para desejar uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Daqui a pouquinho vamos estar orando e orando também pela senhora em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. O Márcio, ele coloca aqui, é de uma abrangência gigantesca. Assuntos que todos consigam compreender, saber identificar, entender o direcionamento de Deus e ter a humildade de deixar Ele guiar a nossa vida em tudo. Eu acho que assim, a maior influência que nós podemos permitir que venha sobre nós, falando um pouquinho, que falamos há pouco a respeito da influência, com certeza é a palavra de Deus. Deus abençoe, irmão Márcio, pela sua participação. A irmã Terezinha Vieira, paz do Senhor Jesus, concordo com o presbítero Gabriel. Está aí o presbítero Gabriel, a nossa irmã Terezinha concordando com o senhor. Foi durante a programação, não dá para a gente saber especificamente em qual ponto, mas que maravilha, minha irmã. Deus abençoe. Kelsen, Deus continue abençoando os irmãos. Tema muito propício no momento. Deus abençoe, irmão Kelsen. O Carlos Campos, glória a Deus. Deus abençoe o presbítero Mihai, o presbítero Gabriel, o presbítero Jadson. É importante esse assunto de desigualdade conjugal, pois muitos se casam por vistas e aparências e interesses e depois acabam frustrados. O pior está ocorrendo com todos, novos e velhos de matrimônio, infelizmente, até no meio dos cristãos. É verdade. Muitas participações chegando, muitos irmãos participando. Eu gostaria de poder ler todos os comentários, a gente não consegue ler aqui no ar, mas com certeza, terminando a programação, vou ler comentário por comentário. A sua participação é sempre muito importante e sempre muito relevante aqui para nós. Presbítero Jadson, por favor, aquela conclusão, aquele comentário assim que com certeza o senhor tem guardado aí no coração para nós. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, de dividir esse espaço com o presbítero Gabriel aqui. Eu estava pensando aqui, entendendo que todo relacionamento, seja de amizade, seja de namoro, que te afasta de Deus, que te leva para longe de Deus, que se torna um jugo desigual, ele deve ser evitado. Você mantém um relacionamento, digamos, de amizade, mas que aquilo dali não está trazendo nenhum problema para a tua vida espiritual, para a tua comunhão com Deus, como o presbítero Gabriel falou, amém, tranquilo, não tem nenhum problema. Mas a partir do momento que aquilo está prejudicando a tua vida com Deus, ele deve ser evitado. Porque, em primeiro lugar, como o presbítero Gabriel diz, a palavra de Deus diz também, tomai sobre vós o meu jugo. Primeiramente é o jugo de Cristo. É manter a nossa comunhão, a nossa vida de fidelidade, de santidade com o Senhor. Ele sim está acima de tudo.
Então, se você tem um relacionamento que vai romper essa tua aliança com Deus, esse teu compromisso com Deus, ele deve ser evitado. No caso do namoro, vamos ali o relacionamento já para contrair um matrimônio. Se você vê que esse relacionamento ele vai trazer um prejuízo para a tua vida, no caso, como a gente disse, você é um obreiro e a moça não quer, mas você tem um sonho, Deus falou, pese, avalie, vê se vale a pena ou não. Isso, do mesmo jeito, a moça também, né, tem um desejo, uma vontade, tem uma carreira, uma formação, evita. Porque aquilo dali pode trazer uma frustração, uma separação, e lá na frente vocês podem se afastar da presença de Deus. Porque isso já aconteceu e tem acontecido várias vezes por conta disso. Poderia ter sido evitado se tivessem analisado e visto esse princípio do jugo desigual. Não dá, é um jugo desigual, não tem equilíbrio, não vou conseguir levar, vou ter que puxar, vou ter que arrastar, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito, o nosso projeto de vida. Então, tudo que te leva, que te afasta, né, te leva para longe de Deus, te afasta de Deus, evita. É a melhor forma de você se resguardar de um prejuízo maior. Lá na frente teve um matrimônio, não, vou casar porque eu dou conta, né? Vou pagar o preço, como a gente ouve por aí. Não, vou pagar o preço, eu pago o preço. Eu já ouvi isso, certo? E o preço foi a separação, foi o divórcio, né? Isso aconteceu há poucos dias agora. Não, eu pago o preço, o rapaz num quadro de droga, né? E a moça, não, eu pago o preço, vou lutar. E, de fato, lutamos, fomos atrás, ela foi atrás, mas chegou um momento que ela disse assim, não quero mais, acabou, e foi embora, divorciou e acabou. Ou seja, isso poderia ter sido evitado se lá atrás ela tivesse avaliado, tivesse dito, olha, não vale a pena, certo? Aí o que acontece? Separou, divorciou e ela está afastada da presença de Deus. Então veja, tudo aquilo que te leva para longe de Deus, que te afasta de Deus, evita, né? Então, no caso de relacionamentos de amizade, evita também. Se aquela amizade está te fazendo mal, evita, como o presbítero Gabriel falou, fala com teu pai, com a tua mãe, com o teu líder, conversa com o teu pastor, teu dirigente, para que a tua comunhão com Deus não seja prejudicada. Então, eu vejo que o maior perigo do jugo desigual é quebrar, romper a aliança que nós temos com Deus. Que Deus abençoe. Meu Deus, evita. Eu acho que essa foi o ponto principal dessa conclusão. Evita. Pastor Jaime Nolassi tinha razão, né? Vamos evitar a fadiga. Presbítero Gabriel, por gentileza. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estava comentando com o presbítero Jadson, né? Teve uma hora que não dava para os irmãos perceberem, presbítero Edivaldo, mas meu irmão estava trêmulo, a respiração suspensa, porque assim, o presbítero Mihai, sabe, a gente acostuma a apresentar a programação e quando você está sendo entrevistado, a sensação é muito diferente. E eu falei com ele que ele me colocou em uma posição muito difícil aqui ao lado do presbítero Jadson, né? Mas para mim é um imenso privilégio estar com o presbítero Jadson, dividindo esse momento, partilhando com os irmãos. E eu queria dizer isso para os irmãos, ore sempre, né? Como o irmão colocou aí, a gente precisa sempre orar e buscar a direção do Senhor, mas também leia a palavra, porque ela nos norteia, né? De forma muito clara acerca das nossas decisões. Eu diria aquilo que o presbítero comentou agora muito bem, assim, busque muito conselhos, né? Na multidão de conselhos a segurança, diz a palavra de Deus. Mas como o jugo desigual é um assunto que gira muito em torno do casamento, eu queria deixar essa palavra final, principalmente a respeito desse ponto. Busque alguém no teu Deus, alguém que não vai apenas dizer você é osso do meu osso e carne da minha carne, mas alguém que vai dizer com você o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, o seu sonho, o seu projeto nós vamos alinhar e vamos lutar com forças no Senhor para a gente atingir esse objetivo, né? Acredito que se nós nos alinharmos ao jugo de Jesus, né, e colocar todos os outros relacionamentos debaixo desse jugo, a gente vai ter uma vida equilibrada, não livre de problemas, mas livre de problemas desnecessários que a gente poderia evitar seguindo a orientação do Senhor. Então, é isso. E estou muito feliz por essa oportunidade. Agradeço ao presbítero Mihai por ter nos convidado. Né, presbítero Jadson? Glória a Deus. E com certeza, em nome de Jesus, foi muito boa a conversa. Vamos voltar. E semana que vem a gente vai estar aqui com mais convidados e mais um tema extremamente relevante para nossas vidas. E desde já eu quero aqui convidar todos para participar. Quero agradecer ao presbítero Jadson pela presença, em nome de Jesus, agradeço mesmo estar aqui conosco, presbítero Gabriel e o presbítero Gabriel fazendo a oração final, em nome de Jesus. Vamos orar então.
Senhor, nós somos muito gratos por esse momento, Pai. É tão precioso estar na comunhão dos santos, aqui com os teus servos, compartilhando da tua palavra, falando aos queridos irmãos, Pai, que nos acompanham nessa hora. Continue abençoando, Senhor, esse trabalho com tanta excelência que tem sido desenvolvido pelo presbítero Mihai, para trazer aos irmãos os bons conselhos da palavra do Senhor. Abençoe o presbítero Jadson, o presbítero Edivaldo, o Eliezer, o Mateus, a irmã Júlia, a irmã Rafaela, a irmã Débora, as crianças que estão aqui conosco nas dependências do estúdio, até esse momento, Senhor. Abençoe cada irmão que esteve conosco, acompanhando, quem sabe com a sua Bíblia, quem sabe anotando, e que o Teu Espírito nos ajude a guardar essas palavras em nosso coração e colocar em prática. Senhor, eu peço a Ti que se há alguém agora debaixo de um jugo, Senhor, um jugo que não foi colocado por Jesus, um jugo que não é suave e que não é leve, que tem causado muitos prejuízos e danos para a vida dessa pessoa, que o Teu Espírito venha abrir os olhos do meu irmão, da minha irmã, dessa moça, desse rapaz, para que ela possa enxergar que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, companheiros, aos irmãos que estão conosco aqui nos estúdios e a você que em casa nos acompanhou até agora. 23 horas, 57 minutinhos. Infelizmente vamos chegando ao final, mas com certeza teremos grandes e outras oportunidades que o Senhor vai falar fortemente ao nosso coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fechar a porta atrás de mim, vou dobrar os meus joelhos, ó Senhor, e vou clamar por Ti. Quero ouvir a minha voz, minha oração. Vou rasgar diante de Ti meu coração. Sei que já faz tanto tempo que contigo não converso mais a sós. Já estou sentindo falta do diálogo que existia entre nós. Sei que foi só culpa minha, meu Senhor. Estou precisando ouvir Tua voz de amor. Fala comigo, fala comigo. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.